Paz do Senhor, irmãos. Vamos nos colocar de pé para louvar o Senhor. Estou no meu jardim, porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor.
reconhecer o senhorio do Senhor, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, é uma atividade de todos os dias. Porque na verdade nós somos tentados a escapar da presença do Senhor. Nós somos tentados a tomar as nossas decisões de acordo com os nossos valores, com os nossos planos, nossos projetos, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente experimenta, com os desejos que nós temos. E todas as vezes então que nós fazemos uma escolha, está diante de nós a oportunidade de nós honrarmos o nosso Deus e declararmos que Ele é Senhor na nossa vida, que Ele reina sobre nós, que Ele dirige os nossos passos, que Ele cuida do nosso coração. Cada vez que eu e você fazemos isso, nós estamos decidindo de novo permanecer com o Senhor. Pela misericórdia dEle, a mão dEle permanece continuamente sobre nós. A palavra de Deus fala que nada pode nos separar do amor de Deus. O amor de Deus permanece continuamente sobre as nossas vidas. A cada manhã, então a cada dia, é uma oportunidade nova de eu experimentar o amor dEle. Pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões. E de uma forma maravilhosa, a gente experimenta o perdão de Deus. A gente experimenta o amor de Deus. Não estamos livres de errar. Infelizmente, nessa caminhada, a gente erra, a gente se confunde, a gente peca. Mas o amor do Senhor que permanece sobre nós nos dá a chance de nós nos arrependermos, sermos restaurados, resgatados, renovados e experimentar de novo, esse cuidado de Deus. Mais uma vez, todos os dias, todos os instantes. Todo dia é dia para ter uma nova experiência com Deus. Experimentar mais do amor de Deus. Se nós ignoramos essa verdade, nós passamos os nossos dias tomando então as nossas decisões e caminhando livremente, talvez a gente esqueça quem é Senhor na nossa vida, quem reina sobre nós, quem dirige a nossa vida. Quero convidar você então nessa noite a refletir sobre essa verdade. Que nessa primeira oração você considere. Se você está disposto a de novo, mais uma vez, mais um dia, declarar que a sua vida é do Senhor, que seu coração pertence ao Senhor, que a sua história pertence a Ele. Porque se assim você fizer, mais uma vez, como é possível a cada dia, o amor do Senhor resgata você, fortalece, perdoa os seus erros, as suas falhas e liga você no trono de Deus. Experimente isso todos os dias. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A bênção do Senhor está disponível para mim e para você. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, estar na Tua presença, Pai, com essa liberdade, para nós é um tremendo privilégio. Talvez, Deus, a gente nem se lembre mais como era estar longe do Senhor. Talvez a gente esteja acostumado com o Teu amor. Talvez a gente esteja, Deus, vivendo os nossos dias com essa certeza, nesse descanso, de ter o Senhor como Pai, um Pai que protege, que cuida, que dirige as nossas vidas. E tudo isso, Deus, é fruto do Teu amor. Esse descanso que o Senhor proporciona, essa paz no nosso coração, essa esperança reinando em nós. Mas é verdade, Deus, que ao olharmos para as nossas atitudes, ao olharmos com sinceridade para o nosso coração, nós vemos, ó Deus, que essa jornada não é simplesmente para sustentar aquilo que nós temos, mas é uma jornada para aprofundar, para conhecer mais do Senhor, para experimentar mais do Senhor, para sermos transformados em várias áreas da nossa vida. É uma jornada que envolve, sim, o conhecimento maior da Tua Escritura, da Tua verdade, o conhecimento maior, além do Teu amor, envolve uma transformação dos nossos valores, para que estejamos cada vez mais alinhados com o Teu plano, com o Teu projeto, cada vez mais alinhados com o exemplo
que nós temos, o modelo que nós temos, que é o nosso Senhor Jesus. Se assim então, ó Deus, for a nossa caminhada, nós poderemos experimentar o renovo do Senhor, o resgate do Senhor, o perdão do Senhor a cada dia. Poderemos experimentar a misericórdia do Senhor se renovando sobre nós. Poderemos experimentar mais da intimidade com o Senhor. Um passo após o outro, um dia após o outro, mas uma jornada de aprendizado, de comunhão, de intimidade com o Senhor. Uma jornada da descoberta do teu infinito amor, da tua infinita misericórdia. Nós queremos isso, Senhor. Nós queremos viver isso. Queremos ser alcançados e transformados todos os dias pelo teu amor. Portanto, Pai, nos perdoa das nossas falhas, dos nossos erros. Nos perdoa, Deus. Quantas vezes nós tomamos decisões sem pensar na tua vontade, no teu plano e no teu projeto. Nos perdoa, Deus, por tudo isso. E nos leva ainda nessa noite, Deus, ainda nessa oração, a experimentar um pouco mais do renovo do Senhor, um pouco mais da misericórdia e do cuidado do Senhor que nos alcança. Nós queremos mais de Ti. Queremos sentir mais uma vez o quanto que nós somos amados. Queremos mais uma vez ser chamados de filhos. Queremos de novo, Deus, sentir o abraço do Senhor. Queremos sentir mais uma vez. Nós nos colocamos com sede, com desejo, com temor diante do Senhor. Abençoa todo esse culto, todo esse momento que nós teremos aqui. Que haja a direção do Senhor, que haja o teu cuidado. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor trabalhe nos nossos corações. Que seja engrandecido o teu nome, seja exaltado o teu nome. Que seja assim, ó Deus, esse culto, uma declaração do nosso amor ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume. Irmãos, quero que vocês pensem agora em todas as promessas que vocês já fizeram no dia. Todas as promessas que vocês já fizeram para alguém, ou para vocês mesmos, ou para Deus. Todas aquelas que vocês fizeram e não cumpriram. Acho que se vocês forem para casa, vão perceber que foram várias, né? Acontece bastante da gente fazer promessas e não cumprir. E às vezes a gente faz promessas até para pessoas que a gente ama muito. E a gente gostaria muito de ter cumprido aquela promessa. E a gente, às vezes, não cumpre. E é interessante que não está em nós, na nossa essência, o ser fiel. Né? A gente se esforça muito, a gente tenta muito, mas não está na nossa natureza ser fiel. Agora, com Deus, o negócio é diferente. Com Deus, Ele vai ser fiel para a gente, sendo nós fiéis ou não. E não é assim, Deus é fiel comigo porque Ele me ama tanto que Ele é fiel. Deus é fiel porque faz parte dele ser fiel. Ele é fiel porque Ele não pode negar Ele mesmo. Deus é fiel porque faz parte de quem Ele é. Então, quer a gente cumpra as nossas promessas ou não, quer a gente faça a nossa parte ou não, Ele continua sendo fiel. E é por isso que a gente pode colocar a nossa vida nas mãos dele. E é por isso que os nossos dias podem estar nas mãos dele. Porque ele é fiel. E tudo que ele prometeu para nós vai ser cumprido. Fez por
nós, tudo aquilo que Jesus fez na cruz, toda aquela promessa de vida eterna, aquilo vai se cumprir nas nossas vidas. Porque Ele é fiel, independente se a gente é fiel ou não. Mas a gente tem que aceitar isso. A gente tem que abraçar, aceitar a fidelidade de Deus nas nossas vidas. E deixar que Ele seja esse Deus fiel. Deus fiel não é só uma coisa que a gente coloca lá, mas Deus ser fiel é o que faz toda a diferença no nosso relacionamento com Ele. Porque assim eu posso deixar tudo na mão dele. Porque aí eu posso ter certeza que Ele vem para me chamar. Porque Ele está sempre ali.
hoje. E vocês vão notar a diferença, que o caminhar vai ser mais fácil. Que os empecilhos caíram por terra por causa desse posicionamento. E vocês vão ver as portas se abrindo de todas as formas. E que aquilo que vocês colocarem junto diante desse Deus fiel, desse Deus vivo, Ele vai realizar. Porque Ele tem implantado os sonhos dEle no coração de vocês, de uma maneira sobrenatural, como só Ele pode fazer. Então não pensa que vocês estão de repente mudando de ideia, mas é o próprio Deus que está mexendo por dentro de vocês, o Espírito Santo mexendo dentro de vocês, mudando vontades, valores, para que a obra de Deus se realize da forma que Ele tem para realizar na vida de vocês. Vocês são ferramentas preciosas nas mãos do Senhor. Se um dia vocês estiveram longe, o Senhor recebeu vocês de braços abertos. E o sangue de Jesus é aquele que purifica de todo pecado. A palavra de Deus que diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Guarda essa palavra. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Aleluia. Quebrantado me achego aos teus pés outra vez. Tua voz preciso ouvir em meu coração, guiando-me. Yeah.
alguns anos atrás, eu estava em outra igreja e eu estava assistindo uma peça de teatro. E essa música falou muito comigo. E foi numa época que eu acho que foi ali que eu percebi o quanto eu estava distante de Deus. E é interessante quantas vezes a gente consegue sair da presença de Deus, às vezes estando sentado no banco da igreja, né? E naquele momento eu falei, nossa, tá faltando uma coisa muito importante. Tá faltando esse fogo do Espírito Santo. Para incendiar a minha vida, para incendiar essa apatia espiritual, essa monotonia espiritual. Parecia que eu estava dormindo. E o Senhor ali começou a despertar e a quebrantar. E quando você cantar essa música hoje, pedir para o Senhor incendiar a sua vida, olha para isso e olha para a sua vida e pede para Ele reacender esse fogo. Para que Ele venha incendiar, seu coração seja realmente esse altar, mas para que você possa ser quebrantado e estar na presença dEle agora, com seu coração aberto, para Ele trabalhar, para Ele mexer. E se você está aqui, no banco da igreja, igual eu estava, e está longe, volta, porque Ele está te chamando. Volta, porque Ele quer incendiar a sua vida, Ele quer colocar um fogo, uma paixão que você nunca sentiu, que você nunca viu, ou se você sentiu, às vezes você nem lembra mais. Ele pode reacender isso. Ele pode vir com esse fogo no seu coração. Então a gente vai pedir para o Senhor mandar esse fogo hoje, incendiar os nossos corações. Nós estamos aqui reunidos em unidade para a gente pedir juntos esse fogo nesse lugar. Amém?
Aleluia. Ainda em pé, quero orar com você, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida de cada um que está aqui, aqueles que nos assistem também, pedindo para que Deus esteja cuidando das nossas vidas, das nossas necessidades, aquilo que nós vamos depositar diante do Senhor, aquilo que nós vamos confiar no Senhor, que seja realmente toda a nossa vida, todos os nossos problemas e dificuldades, que faz parte da nossa adoração, pedir para Ele cuidar de tudo. E se nós cremos nesse Deus Todo-Poderoso, com esse amor abundante, essa capacidade de mudar a história, eu quero que você ore pelo seu irmão também. Que Deus abençoe a vida dele, esteja ele aqui, esteja ele longe, as pessoas que você ama, que sejam alcançados agora por essa oração. Amém? Feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai eterno, nós estamos diante do Senhor e mais uma vez, Pai, nós declaramos com os nossos lábios a decisão que está no nosso coração de ter o Senhor como nosso Deus. Fazemos isso, ó Deus, para entregar diante do Senhor toda a nossa história, entregar o nosso coração, todas as nossas necessidades, os nossos caminhos, os nossos desejos, as nossas lutas. Colocamos tudo diante do Senhor, Pai. Sabemos que o Senhor é poderoso, é suficiente para cuidar de tudo isso, para transformar, para abrir porta para nós, para fechar portas, para tirar a gente do desconforto, para tirar a gente do medo, para responder aos nossos corações, para nos animar em esperança, para sarar o nosso físico, para sarar a nossa alma, para nos livrar dos grilhões do inimigo, para nos trazer, Deus, a liberdade e a paz que excede todo entendimento. Por isso, Deus, para que todas essas verdades se cumpram na nossa história, mais uma vez nós declaramos que o Senhor reina sobre nós, que o Senhor dirige a nossa vida. E pedimos que o Senhor nos acalme agora, que o Senhor console os nossos corações e nos traga o melhor vindo diretamente do Teu trono. Que a Tua bênção, Pai, venha sobre nós. Pedimos a Deus que a bênção do Senhor venha sobre os nossos irmãos amados, aqueles que estão aqui, aqueles que estão à distância, estejam eles assistindo a esse culto ou não, mas que sejam alcançados agora pela Tua mão poderosa, e as respostas do Senhor estejam sobre eles agora, a providência do Senhor, o cuidado do Senhor. Aquelas vidas, ó Deus, como as nossas vidas, serão testemunhas do Teu poder, do Teu amor. Faz a Tua obra, Deus. Faz a Tua obra por completo. Abençoa o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, pode se sentar. Irmãos, nós fizemos uma pequena alteração no nosso calendário, na programação nossa da Escola Bíblica Dominical. Nós teríamos nesse domingo, hoje, né? Teríamos nossa consagração, mas vamos fazer isso na semana que vem. Fizemos então no domingo de hoje, falamos hoje pela manhã sobre a Reforma Protestante, data, né, anunciada agora no dia 31, que a gente celebra agora mais um ano da Reforma. E nós tivemos uma aula, estivemos estudando sobre a Reforma, e nós fizemos essa alteração então para a gente poder trabalhar esse assunto e fazer a consagração então na semana que vem, depois então da Reforma, e seria melhor que a gente tivesse então o material antes, estudasse antes, e ao chegar no dia da Reforma a gente tivesse então uma consciência um pouco melhor de tudo aquilo que foi a Reforma. Então na próxima semana nós temos a nossa consagração. Como a gente costuma fazer aqui, essa manhã da consagração, ela está ainda num processo de transição para o modelo que a gente tinha antes, né? O modelo que nós tínhamos era um farto café da manhã, né? A gente tinha aí um tempo de comunhão que antecedia o momento de estudo, o momento de louvor.
E nós vamos agora fazer um híbrido aí, né? Nós estamos num processo de transição ainda. Então, na semana que vem, nós começamos também às 9 horas. E nós temos ainda vamos ter um tempinho de comunhão, mas não na mesma dimensão que nós tínhamos antes, mas também não vamos deixar de fazer. Estamos num progresso para chegar aí ao que a gente fazia antes, um tempo um pouco mais dado à comunhão, e também o tempo que a gente comia junto, né? Então a gente está fazendo isso devagarzinho, estamos voltando devagarzinho e tentando fazer isso de uma forma bastante segura, para que todos possam participar, possam estar aqui e ser abençoados e estar então com bastante tranquilidade ao se inserir nesse momento, nessa atividade. Detalhe para essa semana que vem, nós não teremos a participação das crianças, porque nós ainda não estamos com as classes das crianças inauguradas, então ainda que a gente tenha um momento de comunhão, ele não vai ser pleno como era antes, e também nós vamos administrar um pouco melhor a questão da alimentação, para que não corramos nenhum tipo de risco, e mais uma vez que os irmãos fiquem bastante à vontade. Então, próximo domingo, nós temos aí a nossa consagração, temos louvores, temos um tempo nosso de estudo, e temos também um pequeno tempo de comunhão a partir das 9 horas. O horário permanece o mesmo, a gente estica um pouquinho mais para frente, né, como fazíamos na consagração, no modelo normal, mas na semana que vem um pouquinho mais reduzido, mas já vamos começar a retomar. Eu conto aí com a participação de vocês, está aí junto com a gente, vai ser um momento realmente muito bom, é uma fase nossa de retomada gradativa das atividades. E nós sabemos que nós estamos nesse processo, né, de mudança, voltando para algumas atividades, mas estamos inaugurando algumas outras também. Amanhã nós começamos uma célula lá na hamburgueria do Mateus e da Marcela. Então, amanhã às 8 horas nós iniciamos uma célula e vai ser todas as segundas-feiras às 20 horas. A única limitação que nós temos lá, como é um espaço aberto, se chover, não tem, né? Então, orem, né? Vocês que são de oração, né? Orem, né, para não chover, para que possa ter essa atividade. Porque fazendo o espaço fechado, nesse momento não dá, porque ficaria muito confinado, e aí a gente perderia o controle da questão do isolamento. Então não seria seguro, existe o espaço, mas não é suficiente para acomodar um grupo de pessoas de forma segura. Então o espaço aberto, que é o espaço então que vai ser feito, né, a célula, a partir de amanhã, às segundas-feiras, às 20 horas. Quem puder participar, quem quiser participar, está convidado para estar lá, tem um endereço, já divulgamos no grupo no WhatsApp, está também nas redes sociais, quem puder, quem quiser estar junto, com certeza vai ser uma bênção. Amém? Amém? Muito bom. O amém não significa que você vai, tá? O amém é só para abençoar mesmo, tá? Pode ficar tranquilo. Vocês veem que vocês estão de máscara, eu não sei quem fala amém, quem não fala amém, né? Então, zero compromisso, né? Só diante de Deus mesmo, aí é o seu coração, fique em paz. Amém? Muito bom. Vamos orar pelos dízimos e ofertas agora. Feche seus olhos, aí onde você está mesmo. Senhor Deus, nós somos gratos, Pai, por todo o Teu cuidado, o sustento do Senhor. Reconhecemos a Tua mão sobre a nossa vida todos os dias. E nada mais expressivo do que os livramentos diários, nada mais expressivo, Deus, do que a providência do Senhor. Nada mais expressivo do que a misericórdia nos perdoando dos nossos erros, dos nossos pecados. Deus, nós declaramos que o Senhor está conosco, mas é verdade que nós assistimos, que nós vimos, nós sentimos o Senhor conosco. E isso para nós, Pai, é uma expressão contínua do Teu amor. Isso para nós é a nossa declaração de fé todos os dias. Reconhecemos que o Senhor tem nos sustentado, que o Senhor tem nos abençoado. E nesse momento, Deus, ao entregar dízimos e ofertas diante do Senhor, nós fazemos com essa gratidão no coração, com essa reverência. Diante de outros que já foram entregues através de outras formas, através dos depósitos, das transferências, também, ó Deus, tudo isso se achega ao mesmo destino, ao cofre da Tua casa. E o Senhor, Pai, recebe tudo isso. E o Senhor abençoa, o Senhor multiplica, o Senhor honra, trazendo, Pai, para esses Teus filhos um sustento diferenciado, para que a fidelidade deles continue, Deus, trazendo até mesmo até a Tua casa, até aqueles que necessitam também. Que o Senhor, Pai, opere dessa forma. Nós dependemos do Senhor.
Mais uma vez, é uma declaração nossa de dependência, de reverência, de temor diante do Senhor. Recebe, Pai, aquilo que nós colocamos no teu altar e faz, ó Deus, com que a tua casa seja sustentada continuamente por essa misericórdia, através da vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que tem seu dízimo e oferta, pode se dirigir ali ao fundo da igreja, o gasofilácio está ali no fundo, fique à vontade. Peço que você abra a sua Bíblia, Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. Mateus 28. Nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 20. Mateus 28, de 18 a 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mais uma vez vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua verdade, pelo teu Espírito que move em nós e nos instrui, nos ensina, nos alinha com o teu plano. Sabemos, ó Deus, que cada parte, cada pedaço, cada versículo da tua palavra é precioso para ser trabalhado em nós. Que então o Senhor faça essa obra. Nós dependemos totalmente do Senhor. Seja a tua palavra, Deus, e não do homem. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é difícil a gente passar por esses dias que nós estamos passando sem ter uma ideia, uma opinião, uma visão a respeito de pandemia, a respeito do momento que nós estamos passando. Nós fomos surpreendidos com essa doença que veio, há alguns meses atrás, e isso mudou completamente as nossas perspectivas. Uma mudança que foi mundial, global. Todas as pessoas, é difícil alguém não estar familiarizado com esse fato, com isso que está acontecendo. É difícil alguém conseguir ignorar o que está acontecendo, o que vem acontecendo ao redor do mundo. E quando nós olhamos para essa surpresa, que foi uma surpresa ruim, que aconteceu ao redor do mundo, nós conseguimos ver as opiniões iniciais e posicionamentos iniciais, e algumas pessoas desacreditando, outras pessoas potencializando as informações, e independente, de quem estava certo, quem estava errado, quem foi preciso na sua estatística, na sua previsão, o que nós vemos hoje num país como o nosso é que muitas pessoas foram contaminadas, muitas pessoas morreram e muita estrutura do nosso país foi adaptada, muitas atividades foram mudadas, muitos valores foram mexidos. E então, não tem como a gente não enxergar que o tempo de hoje, o dia de hoje é um dia diferente de um ano atrás. Muitas pessoas falam que não dá nem para contar o ano 2020, porque foi tantas coisas que aconteceram e a gente se surpreendeu e foi tão impactante que mudou, mudou a nossa forma de avaliar o nosso tempo. Esse ano, muita gente diz que não existiu, no sentido de que foi só apagar a fogueira, e até literalmente apagar a fogueira, como nós estamos vendo alguns problemas, algumas dificuldades no nosso país relacionados a isso. O que eu quero olhar aqui com você é
como as pessoas se posicionam diante de necessidades, diante de problemas, diante de demandas que são para todas as pessoas. Uma coisa é você se posicionar diante de um problema que você tem na sua casa, um problema que você tem na sua família, e envolve você, e às vezes você precisa comunicar a pessoas que estão próximas de você e envolver algumas outras pessoas. Agora, quando nós pensamos numa dificuldade que é global como essa, nós começamos a ver várias pessoas nas suas atribuições, no seu conhecimento, na sua sabedoria, se posicionando para tentar solucionar ou minimizar o impacto de um problema como esse. E nós, ao olharmos para isso, nós vemos várias formas de trabalhar essa informação. Mais uma vez, eu não quero dizer quem está certo ou errado, mas uma das coisas que aconteceu nesse tempo foi a divulgação da informação. As pessoas precisavam saber o que estava acontecendo. Por mais que alguns achem que não é uma doença muito significativa, o resultado numérico, ele mostra que realmente teve um impacto. Ou seja, as pessoas precisavam entender. Hoje estão todos vocês aqui de máscara, que é uma coisa que a gente não imaginava fazer há um ano atrás. Ninguém imaginava isso. Ainda que a gente tivesse alguns hábitos de higiene, como a questão do álcool gel, já tínhamos adotado isso num outro momento, mas ainda ninguém imaginava que ia trabalhar dessa forma. Ou seja, isso foi uma informação que chegou para vocês. Uma informação que mudou o comportamento de vocês. Informação que trouxe para vocês uma forma de enfrentar um problema. Havia necessidade de se conscientizar do problema. E aí nós vemos todas as equipes de trabalho, desde as secretarias de saúde, todos os médicos, todas essas pessoas se conscientizando, voluntários, pessoas envolvidas então nesse projeto, pessoas tentando não só conscientizar os outros do novo procedimento, mas até mesmo uma necessidade de inibir procedimentos inadequados. Quer dizer, quantas esferas de grupos de pessoas foram envolvidas, quantos profissionais foram envolvidos por causa de um problema. E hoje, quando nós olhamos para o nosso país, para a nossa cidade, nós cremos que nós estamos passando por esse problema, estamos saindo desse problema. Uma das provas disso é a forma como nós estamos nos reunindo. Tivemos um tempo de isolamento total, tivemos um tempo em que as pessoas estavam na rua, mas igrejas, por exemplo, não abriam. Aí agora as igrejas aos poucos estão retomando. Então nós acreditamos que nós estamos num processo, estamos finalizando esse processo. Acreditamos que nós vamos chegar, apesar das grandes perdas, das tristezas que nós tivemos, nós vamos chegar até o final desse processo e vamos entender que a gente passou por isso. Nós fomos vitoriosos. Mas, se nós não tivéssemos feito absolutamente nada, se não tivéssemos nos posicionado de forma nenhuma, houve um estudioso que se apresentou no começo da pandemia e ele falou com muita ousadia que o Brasil ia enfrentar provavelmente 1 milhão de mortos se nós não tivéssemos nos posicionado de forma nenhuma. Se a gente não se posicionasse, porque ele falou isso antes. E muitas pessoas acharam isso absurdo, chegaram a falar, não, no mundo inteiro acho que morrem umas 40 mil pessoas, 1 milhão no Brasil é um número absurdo. Talvez ele não estivesse tão errado. Ou seja, nós nos posicionamos, e nós podemos entender que funcionou, que foi um trabalho de equipe. Apesar das dificuldades, apesar das perdas, talvez elas tenham sido minimizadas. Um trabalho completo, um trabalho de equipe. Todos juntos, com a consciência de um problema. E quando nós olhamos, então, essa ideia de um problema que é global, as pessoas todas são convidadas a participar. Quando eu digo para você, se o problema é na sua casa, a sua casa é convidada a participar. As pessoas próximas são convidadas a participar. Mas eu quero falar aqui a princípio, sobre um problema que é maior do que a sua casa, que é maior do que todo o globo, que é um problema da humanidade. Quando eu falo humanidade, estou falando não daqueles que estão vivos hoje.
mas daqueles que vão nascer, daqueles que nasceram e morreram, um problema de toda a humanidade, então, maior do que o problema global. A palavra de Deus nos anuncia claramente que toda a humanidade está caminhando para uma condenação. Anuncia que tem um grande problema, uma grande dificuldade. A palavra de Deus anuncia para nós que o homem, na descendência adâmica, está destinado à ruína, está destinado à condenação. E esse anúncio desse grande problema é um anúncio que está sendo gritado, que está sendo falado, que está sendo, então, verbalizado de todas as formas há muito tempo. E aí alguém pode dizer, bom, então, por que ninguém faz nada? Se tinha alguém que poderia fazer algo, se posicionar de uma forma precisa, é aquele que tinha realmente o total conhecimento de tudo isso. O nosso Deus. Sabendo de todo esse problema, disse que Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Deus observou e Deus sabia desde o princípio e planejou tudo isso, Ele sabia que esse mundo, com todas as pessoas, estavam destinados à condenação. Havia necessidade de uma providência. Havia necessidade de mudar essa história, algo precisava mudar. E aí então, Deus enviou seu Filho para morrer no nosso lugar. Por incrível que pareça, por mais maluca que seja essa história, com todo respeito e reverência eu digo isso, mas por mais doida que seja essa história, o sacrifício de um homem que não tinha pecado, que nasceu fora da geração adâmica, esse homem poderia representar eu e você, e poderia ser entregue ali na cruz do Calvário. E ao ser entregue ali, ele abriria uma nova possibilidade para que toda a humanidade fosse salva. Abriria então uma possibilidade para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai. E Jesus então cumpre esse trabalho, esse projeto, esse envio. E se você lembrar um pouco da voz de Jesus anunciando esse caminho, quanta resistência teve, quanto descrédito teve, quantas pessoas achando que isso era uma conversa fiada, quantas pessoas achando que ele era um louco, quantas pessoas dando então para ele de ombro e achando, ele não sabe o que ele está falando. Até o momento que Jesus morre na cruz, muitas pessoas achando que Jesus era então um derrotado e a sua história, aquele seu anúncio, aquilo que ele estava contando não era verdadeiro. Mas conta para nós a palavra que Jesus ressuscita ao terceiro dia, então ele testemunha para muitas pessoas e aí a história começa a mudar, porque as pessoas começam a ver que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Realmente a morte não pôde deter, e então Jesus efetivamente abre um caminho e ele cumpre aquilo que ele tinha dito que faria. Ele cumpre, e ao cumprir o que ele disse que faria, ele mostra que a história que ele estava contando era verdadeira e que realmente todas as pessoas estavam condenadas nos seus pecados. Ao apresentar esse novo caminho, ao apresentar esse projeto novo, ele estava também fortalecendo que tudo aquilo que ele anunciou era verdadeiro. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele estava mostrando que ele era um caminho, que ali haveria vida e que não tinha outra oportunidade, outra opção, não tinha outra chance, e ele então prova isso ao vencer a morte. E aí essa mensagem começa a ser anunciada de uma forma tremenda, essa mensagem começa a ser proclamada. E ao ser contada essa mensagem, nós entendemos que há uma ação do Espírito Santo, convencendo as pessoas, levando as pessoas a acreditar, a entender que realmente aquilo era verdadeiro. Quero lembrar você que não dá para a gente fazer um diagnóstico de morte espiritual,
e provar cientificamente que as pessoas que morreram fora da presença do Senhor, elas estão condenadas. Eu não tenho como provar, não existe como provar isso cientificamente. Também não tem como provar cientificamente que aquelas pessoas que morreram em Cristo, elas estão com o Senhor. Porque depois que passa dessa linha, nós não temos a informação do que acontece ali. Ou seja, nós estamos aqui antes dessa linha decidindo como vai ser depois pela fé. O fato é que muitas das verdades que Jesus anunciou, muitos dos indícios que Jesus trouxe, muitas das promessas, muito aquilo que estava relacionado com a unção que ele disse que estava sobre ele, se cumpre efetivamente na nossa vida antes da gente atravessar aquela linha. Nós somos libertos, nós somos sarados, nós somos consolados, somos transformados, nós somos renovados, nós somos então cheios do Espírito Santo, testemunhamos disso, a presença do Senhor está em nós e tudo isso nos garante que aquilo que ele disse que acontece depois é verdadeiro. Nós somos então testemunhas vivas nós vivemos para dizer, para contar que a história do Senhor Jesus é verdadeira. Que o caminho que ele anunciou é verdadeiro, que aquilo que ele trouxe para nós é verdadeiro, que a oportunidade através do nome de Jesus é única e verdadeira. Nós somos chamados para isso. E todo esse projeto, então, de Deus, esse projeto para salvar um mundo condenado, é um projeto tão arquitetado por Deus, tão planejado por Deus, um projeto onde ele realmente conta com uma equipe, com um grupo, que possa efetivamente fazer a sua responsabilidade, cumprir com a sua responsabilidade, fazer o seu papel, para que isso realmente aconteça. Quando ele envia o Filho unigênito, ele tinha certeza, a convicção, de que o Filho passaria por todas aquelas dores, todo aquele sofrimento, mas ele cumpriria o propósito do Pai. Quando o próprio Senhor Jesus, ao finalizar a sua jornada, ele fala a respeito do Espírito Santo, tinha ele convicção, plena convicção, que nesse projeto divino, nesse projeto de Deus, nesse projeto de salvação, o Espírito cumpriria o seu propósito. Que ele viria realmente como um consolador, ele viria para falar nos nossos corações, ele iria trabalhar nas nossas vidas. Diz assim a palavra de Deus em Lucas 15:10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando nós passamos por um problema, nós passamos por uma dificuldade, quando nós finalizamos um processo na nossa vida de luta, de dificuldade, ao terminar nós celebramos, nós comemoramos, nós nos alegramos. Quando nós enxergamos que aquele plano nosso deu certo, que está funcionando, que cumpriu o seu propósito, nós celebramos. Diz para nós aqui a palavra de Deus que nos céus tem uma festa cada vez que um pecador se arrepende. Ou seja, o maior projeto de Deus é salvar vidas. O maior projeto de Deus é que o pecador se arrependa para que possa sim ter uma festa no céu. E não é porque Deus não sabe outra forma de fazer festa, porque ele precisa desse gatilho para fazer festa, mas é porque isso verdadeiramente alegra o coração do Pai. Esse é o projeto. Esse é o projeto diante de um problema anunciado para toda a humanidade. Cada vez que alcança o objetivo, que é o objetivo individual de salvar cada uma das vidas, tem uma festa, tem uma celebração. O conjunto celebra, a equipe celebra, o time de Deus celebra. Mas se eu e você olharmos para aqueles 3 versículos que nós lemos aqui do começo, eu vou ler mais uma vez aqui para vocês, Mateus 28, de 18 a 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus mostrando que ele estava reassumindo o seu papel. Ou seja, ele tinha finalizado
o seu trabalho. Aquilo que lhe cabia estava sendo concluído. E aí ele diz então, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus, então, de uma forma tremenda, porque era esse o projeto de Deus, chama eu e você para fazermos parte dessa equipe e estarmos envolvidos no projeto de salvação de vidas, o maior projeto de todos os tempos. O maior projeto desde a criação é o projeto da salvação de vidas, é o projeto de Deus. É aquilo que faz festa do céu, aquilo que se celebra, aquilo que Deus quer que aconteça, aquilo que é a vontade do Pai, aquilo que é o desejo do Pai, aquilo que é a razão do próprio Pai. Eu e você somos chamados então a um compromisso. Porque quando nós fazemos parte de uma equipe, a gente assume um papel. Nós temos uma responsabilidade quando a gente faz parte da equipe. Ao olharmos para o versículo que nós lemos aqui de Lucas, diz que cada vez que um pecador se arrepende, tem uma festa no céu. E realmente existe uma celebração por aquela vida que se salva. Mas entende que aquela vida, ao ser salva, ela é, de alguma forma, incluída no projeto, de uma maneira ativa e não mais passiva. Ela deixa de ser o alvo do amor de Cristo para a salvação e passa a assumir um compromisso e estar junto com o time vencedor. Ao mudar de lado, ao mudar de posição, ao se transformar em filho, ao receber o Espírito Santo, aquela pessoa passa a ter uma capacitação para fazer parte de um time de multiplicadores. Ainda que eu e você tenhamos a convicção de que fomos convencidos pelo Espírito Santo, que fomos trabalhados pelo Espírito Santo, que a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem da cruz impactou os nossos corações, eu e você podemos também declarar que ouvimos essa mensagem, que fomos ministrados por essa mensagem através de pessoas que um dia foram pecadores e se arrependeram e passaram para o lado de Deus. Pessoas que assumiram o compromisso de crente. E não dá para nós olharmos para nós e acharmos que nós podemos ser, tal qual diz lá em Mateus 15, 8, esse povo honra-me com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. É impossível a gente imaginar que nós vamos ser um povo que somente fala das coisas de Deus e não tem o coração próximo de Deus. Não tem como a gente imaginar que o nosso coração não está próximo do coração do Pai ao se alegrar na salvação de vidas, ao se alegrar na edificação da igreja, ao se alegrar num projeto que está no coração do Pai. Se eu sou filho, se eu sou coerdeiro com Cristo, entenda que tudo aquilo que Deus está construindo, eu estou de alguma forma participando. E me alegra saber então que eu estou alinhado com o plano, com o projeto de Deus. Então não estou honrando ou louvando o Senhor somente de lábios, mas o nosso coração está realmente próximo do coração do Pai. Eu quero então falar com você justamente sobre esse compromisso, porque eu e você somos um instrumento, porque eu e você fazemos parte desse time, dessa equipe. E tem algumas atribuições que estão conosco, que cabe a mim e a você, que se espera que eu e você cumpramos. Eu quero falar também, ou dentro dessa ideia de compromisso, falar o compromisso primeiro com o reino, com esse projeto em expansão. A palavra de Deus fala conosco sobre sermos testemunhas. 16, 17, 18 diz assim: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quando nós olhamos para esse chamado ao testemunho, diz que os sinais seguirão. Ou seja, essa palavra está falando de algo futuro. Os sinais então seguiriam aqueles que viessem a crer.
os sinais acompanhariam. E nós, então, somos chamados a levar sinais do poder sobrenatural de Deus, da superioridade de Deus diante das investidas do inimigo. O texto aqui fala para nós sobre expulsar demônio, falar em novas línguas, pegar em serpentes, beber alguma coisa mortífera, orar pelos enfermos. Talvez você não tenha que pegar a serpente, beber um veneno e não morrer, mas o que está dizendo aqui para nós são sinais que mostram a superioridade do reino de Deus. Impor a mão sobre os enfermos e falar em novas línguas é a expressão espiritual da nossa comunicação com Deus. Expulsar efetivamente os demônios e não ser retalhado e vencido pelas investidas do inimigo. Eu e você somos chamados então para ser um povo que fala de um reino que é superior a esse reino. Ao carregarmos os sinais, nós estamos contando que esse reino é um reino que tem regras e valores diferenciados dos valores desse mundo. Somos diferentes, somos de um reino diferente e temos algo em nós que é diferente. Carregamos conosco o Espírito Santo. Aprendemos então a dar testemunhos, aprendemos então a falar do reino de Deus, a demonstrar o reino de Deus. Cada vez que eu e você fazemos isso, nós estamos cumprindo um propósito, um projeto de Deus. Porque é anunciado através dos sinais que existe algo superior a esse mundo. Se eu e você não contarmos isso, como que as pessoas entenderão? Mais uma vez, trazendo aquela ilustração, se não falar que existe uma doença, como que as pessoas vão se posicionar diante disso? Se eu e você não anunciarmos isso, se não anunciarmos as virtudes do reino com amor ao próximo, por exemplo, com contraste aos valores desse mundo, como que as pessoas vão acreditar? Se não pregarmos a palavra, como diz também a Escritura, Paulo escrevendo a Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Se nós não levarmos a palavra, não ensinarmos a palavra, como que as pessoas entenderão? Como vão crer as pessoas se não houver quem pregue? Como que as pessoas vão entender que elas estão condenadas? Mais uma vez, só depois que elas passarem a linha? Só depois elas então tomarão a consciência de que elas estavam erradas, quando não houver mais oportunidade? Com certeza no projeto de Deus, estou eu e você aqui, anunciando sinais, mostrando caminhos diferentes, para que as pessoas, antes de enfrentar a morte, possam tomar a sua decisão. Possam fazer a sua escolha com consciência, entendendo quais são as opções que elas têm. Somos chamados para, ao anunciar o reino, sermos realmente diferentes desse mundo. Nós não somos iguais a esse mundo. Nós não temos os mesmos valores desse mundo. Nós não precisamos nos alegrar com as coisas que alegram o mundo. Nós temos valores diferenciados. Paulo escreve aos Efésios assim: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andais como filho da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Alguém pode dizer, mas o crente é um bicho chato. O crente é xarope, o crente é um desmancha-prazer, o crente não devia ser convidado para as festas, porque o crente vai lá e estraga tudo, fica apontando para todo mundo, tudo está errado. Se isso daí significa ser luz no Senhor, então nós somos assim mesmo. É isso aí. Nós somos isso. Porque o nosso desejo não é provar que a gente está certo, porque nós temos a certeza disso. Nós não estamos aqui ganhando adeptos, votos. Deus não precisa se reeleger. Jesus Cristo não precisa fazer campanha.
Jesus Cristo morreu por nós, é completamente diferente. Nós estamos aqui para ganhar, então, simpatizantes, e as pessoas serem legais, as pessoas serem gratas a nós de forma nenhuma. Nós queremos que as pessoas sejam salvas, porque esse é o projeto de Deus. Ao mostrar às pessoas que existe um caminho da condenação e alertá-las para isso, é simplesmente para que aquelas pessoas não cruzem a linha equivocadas, erradas e com destino levando à ruína. A palavra de Deus, quando fala que a porta é estreita e o caminho estreito leva à vida, versus a porta larga e caminho largo que leva à perdição, mostra uma jornada com um fim totalmente diferente. O nosso desejo, ao sermos diferentes, ao lutarmos para que as pessoas não se envolvam com as trevas, que as pessoas não sejam enredadas pelas trevas, é justamente para que elas permaneçam no caminho estreito, com porta estreita, mas com final que termina na vida, simplesmente isso. Nós somos chamados para anunciar isso, como diz aqui o texto. Não seja cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, porém reprove essas obras. Anuncie que elas estão erradas. Mostre que elas estão erradas. Sou totalmente a favor de nós estarmos próximos das pessoas que estão no erro, para que a gente possa anunciar a verdade para elas. Temos que ser luz nas trevas, sal no mundo. Realmente é lá que nós temos que fazer a diferença. Mas nós não podemos ser coniventes com as obras infrutíferas das trevas, mas nós temos que reprovar essas obras. E reprovar as obras não é reprovar as pessoas. Não é contra pessoas, porque o projeto de Deus é de salvação e não de condenação. A condenação já está instaurada. O projeto de Deus é salvação, é de resgate. É justamente para mudar isso. E não para espizinhar e afundar e derrotar as pessoas. Não, é para resgatar as pessoas. O nosso compromisso, então, como equipe de Deus, é ter um compromisso com o reino. É ter um compromisso, segundo ponto, com a igreja. E quando eu falo igreja, nesse momento, eu falo o lugar onde você congrega. Se nós imaginarmos esse projeto de Deus, que é um projeto arquitetado, construído no trono de Deus, no lugar de santidade, no lugar de bondade, no lugar de absoluta luz, de total ausência de pecado. Um lugar transbordante de amor inimaginável para nós, foi onde surgiu esse plano. E aí Deus, então, de uma forma tremenda, trouxe esse plano para toda a humanidade através do sacrifício de Jesus, sacrifício único, Filho unigênito do Pai, o único que poderia cumprir isso. A partir dali, aquilo foi espalhando para toda a terra. E o Espírito Santo, então, que envolve toda a terra, faz um trabalho contínuo para que isso aconteça. E as pessoas, então, sendo transformadas, como diz a palavra, aqueles que são reconciliados, assumem o ministério da reconciliação e passam, então, a ter uma postura de multiplicador dessa verdade. Ao olharmos para nós aqui, nós que estamos aqui, essas poucas pessoas reunidas aqui, nós somos parte desse time. E nessa estrutura pequena, nós temos que nos assemelhar à estrutura maior, que é a estrutura do nosso Deus. O projeto maior, que é do nosso Deus. Porque nós estamos aqui, nós não estamos em outro lugar. Você veio aqui hoje, você está aqui hoje. É aqui, nesse momento, nesse lugar, onde você precisa assumir o compromisso da igreja. Paulo escreve assim aos Efésios: mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. A verdade é de que nós estamos aqui reunidos e nós representamos, então, na nossa unidade, nós representamos o grande projeto de Deus. Nós citamos aqui uma atividade que vamos ter a partir de amanhã, que é uma célula, e um dos conceitos da célula que
nomeou esse trabalho, não é uma nomenclatura nossa, é uma nomenclatura já antiga da igreja, é justamente porque a célula é o menor organismo vivo que traz as características de todo o corpo. Esse conceito da célula é que aquele lugar é um lugar que tem autonomia de multiplicação com o DNA de todo o corpo. Quando nós olhamos para a igreja, para a nossa igreja, nós entendemos que a igreja, ela traz isso. Ela precisa trazer as características que são as características de toda a igreja, as características que o Pai estabeleceu, para que a gente possa prosperar. E a palavra diz assim em Hebreus: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nós tivemos realmente um período onde nós não podíamos estar juntos. Estamos retomando isso aos poucos. Mas sabemos que existe uma investida do inimigo para que muitas pessoas não voltem a congregar. Deus é tremendo porque Ele trouxe muitas outras pessoas indiretamente para estar junto conosco, mesmo rompendo as barreiras da distância. Através das redes sociais, através das transmissões, quantas pessoas foram abençoadas, quantos lares foram bombardeados com a palavra de Deus, e reuniões de oração, e lives, e louvores. Acredito que a casa dos cristãos nunca foi tão bombardeada com a verdade do reino como nesse período. Todos abriram as portas e ouviram, e clamaram, e louvaram, e choraram, e foram transformados. Isso foi tremendo, porque Deus faz isso. Pega situações difíceis e transforma essas situações. E nós precisamos entender que existe algo que é o nosso posicionamento. Porque você poderia não ter se conectado na internet, você poderia não ter assistido nada, você poderia não estar ligando para isso, você poderia ter esfriado, você pode escolher não congregar. Mas nós temos um compromisso de estarmos juntos. E quando eu falo isso, alguém pode dizer, mas será que eu sou importante? Com certeza. Com certeza essa unidade nossa faz toda a diferença. É um mais outro, para que a gente possa efetivamente ser um time. Para que a gente possa realmente ser uma equipe. A gente olha para as atividades, e atividades que envolvem escala, por exemplo, nós entendemos que as coisas precisam funcionar. A gente tem um grupo de louvor, por exemplo, que está aqui continuamente ministrando louvor, e isso abençoa demais as nossas vidas. E se eles resolverem um dia, todos eles sentar, cruzar os braços e falar, hoje a gente não vai fazer nada, hoje não vamos ficar aqui, um voto de silêncio. Porque a gente acha que esse momento vai ser especial e Deus vai falar conosco, e a gente vai falar o quê? Ué, o que a gente faz agora? Porque precisa funcionar, é o corpo. Veja que num dado momento, o compromisso que existe com a igreja, muitas vezes vai além do que as vontades, desejos, necessidades individuais. Quantos, usando esse exemplo, quantos do grupo de louvor muitas vezes estão se dando para estar aqui, em dias às vezes que não estão bem, às vezes que estão enfermos, mas eles entendem que existe um compromisso com o corpo, existe um compromisso com a igreja, então ao se posicionar dessa forma, eu sei que a equipe toda é abençoada. Essa equipe que carrega as características da equipe de Deus. Essa equipe que é um grupo de multiplicadores da verdade do reino. Essa equipe que precisa ser fortalecida e continuar dando testemunho de vitória, de cura, de restauração, de libertação. Essa equipe que de alguma forma multiplica o número de cristãos. Ela precisa estar bem. E aí então nós temos um compromisso com a igreja. E esse compromisso, ele envolve toda essa nossa participação. Envolve, como diz a palavra do Senhor, e nós temos visto isso, o posicionamento dos irmãos. Como diz lá em Malaquias, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa e provar-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Nós temos visto os irmãos se posicionando para que possa realmente haver sustento na casa de Deus, para que possa realmente fortalecer a igreja, para que possa então ter toda essa estrutura e ela funcionar, e a igreja então continuar funcionando.
Eu assumo então um compromisso, eu assumo um papel na equipe. Eu preciso honrar isso. Um compromisso com o corpo de Cristo. E eu quero considerar isso. Essa é a ideia do corpo de Cristo. As ilustrações que a palavra de Deus nos traz, elas são perfeitas. A palavra de Deus diz que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. E traz para nós a ideia de que nós temos funções diferentes, dons diferentes, chamados específicos. E nada disso foi colocado para mim e para você à toa. Ao recebermos essa responsabilidade, é para que todo o corpo funcione da forma correta. Paulo escreve aos Coríntios da seguinte forma: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A 11 estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profeta, terceiro mestre, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, todos profetas, todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Entendemos que Paulo estaria falando a partir daí sobre o amor. Mas o que eu quero dizer é que aquilo que eu e você recebemos como dom, ele é um compromisso que excede o compromisso aqui dentro da igreja. Eu não estou dizendo da dimensão da sua atuação, não é isso, não estou de alguma forma instigando que você precisa, que você deve exercer esses dons numa outra dimensão, num outro propósito, mas eu quero dizer que o efeito com certeza é aquilo que você recebeu como um dom e ele funciona aqui dentro da igreja, ele de certa forma funciona lá fora, como um representante desse organismo que é o corpo de Cristo. Aquele que é chamado então para um louvor, ele tem uma responsabilidade aqui dentro com o grupo de louvor, mas a sua conduta, a sua forma de agir, os seus valores, aquilo que de alguma forma impulsiona a sua vida, por ele ser alguém dado ao louvor, faz dele uma pessoa totalmente diferente lá fora. Faz dele uma pessoa com impacto diferente lá fora. Aquele que recebe o dom de orar, o dom de curar, que trabalha na libertação, que trabalha no aconselhamento. Ainda que ele exerça muitas vezes o trabalho aqui, ele é, de certa forma, uma pessoa lá fora a anunciar as virtudes desse Deus que colocou a gente na luz. Ele é chamado para falar sobre isso, ele é chamado para fazer com toda a reverência, esse marketing do reino lá fora. Mostrar o corpo de Cristo lá fora. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. E nós, então, ao andarmos, nós estamos comunicando aquele que dirige a nossa vida, aquele que comanda a nossa vida. Ao tocarmos em outras pessoas, ao nos aproximarmos de outras pessoas, nós somos chamados a transmitir tudo aquilo que não é só nós, mas é toda a estrutura que está atrás de nós. Tudo aquilo que não é só aquela mão que está tocando, mas é todo o corpo que está por trás daquela mão. Eu e você estamos anunciando não a nós mesmos, mas nós estamos anunciando a Cristo. Através das nossas conversas, através das nossas percepções, através das preocupações que nós temos com as pessoas, através das lutas que nós vemos as pessoas enfrentando, através dos pecados que nós vemos as pessoas praticando. Nós somos chamados para ali, num compromisso, ser um membro do corpo de Cristo que alcançou aquele lugar. Somos chamados para ali fazer a diferença. O texto que nós lemos aqui no início, quando Jesus fala a respeito do ide, ele traz uma promessa: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século.
Eu estou com vocês, estou agindo com vocês aonde vocês estiverem. Eu estou presente com vocês. Se vocês estiverem alinhados com esse plano, com esse projeto, eu estou com vocês até os últimos dias. Ao olharmos para a ilustração, o exemplo que nós trouxemos aqui desse momento da pandemia, nós entendemos que esse dia vai acabar. Essa enfermidade, ela vai diminuir. Ela vai ser vencida, vai surgir uma vacina, e as coisas vão caminhar bem, e vai ser uma hora a gente vai esquecer. A gente vai ter passado. E aí nós vamos tocar nossa vida para frente, nós vamos lembrar disso, muitos vão contar para os filhos, para os netos, essa história, e vai ficar lá atrás. Quando nós olhamos para o grande projeto de Deus, entenda que a minha vida e a sua vida aqui é só esse tempo. Como se nós estivéssemos simplesmente passando por uma pandemia. E vai acabar. E vai terminar. E aqueles que sobreviverem então a isso, vão contar essa história. Aqueles que sobreviverem então vão poder lembrar que tudo deu certo, vão poder lembrar que tivemos lutas, tivemos dificuldades, mas tudo funcionou. Afinal foi um trabalho de equipe. Afinal, no tempo que a gente estava perdido, Deus falou no nosso coração, o Espírito insistiu. Afinal, no tempo que nós pecamos, alguém veio e nos socorreu e nos ajudou a acertarmos. E até mesmo nos orientou nas orações para que a gente pedisse perdão novamente. E nós fomos reconciliados, então nós fomos perdoados, nós fomos chamados para servir. E pudemos estar juntos então com essa equipe e pudemos ver as pessoas se alegrando. E pela fé nós assistimos às festas do céu quando o pecador se arrependeu e Jesus voltou e resgatou a sua igreja. E nós estamos celebrando com Cristo uma festa dizendo, deu certo. Terminou. Nós estamos juntos com o Senhor. Acabou aquele tempo. Não sei se será permitido ou não posso afirmar que poderemos ter essa experiência ou não, mas o fato é que, se conseguirmos olhar para trás, veremos muitas pessoas que ficaram no caminho. Muitas pessoas que não entenderam o projeto. Que minimizaram o projeto, que ridicularizaram o projeto, que não quiseram aceitar Jesus como Salvador, que foram surpreendidos pelas suas decisões e ao cruzar a linha ou após a vinda de Cristo, puderam então tomar a consciência de que estavam errados. Eu e você temos uma responsabilidade de fazer com que esse grupo dos arrependidos, dos frustrados, dos que foram condenados, seja menor. Eu e você somos chamados a fazer parte de um time que já é vencedor porque Cristo abriu o caminho. Eu e você somos chamados para fazer parte de um time que vai viver para sempre e que vai lembrar essa história. Que vai ver os frutos dessa história, do trabalho em equipe que originou no coração de Deus. Nós somos chamados para isso. Esse é o nosso compromisso ao estarmos inseridos nesse projeto. É não menos do que isso. Não dá para sermos simplesmente espectadores nessa história. Não somos. A partir do momento em que alcançados, inseridos no corpo, nós assumimos uma função. Nós recebemos uma atribuição. Somos chamados para fazer a diferença. Como é um projeto de Deus, como é um plano de Deus, tudo é milimetricamente planejado. Eu não sei, você também não sabe, mas tem um tempo para isso terminar. Tem um tempo que nós vamos prestar conta de tudo isso. E eu falo isso para você não como um peso, pelo contrário. Como uma alegria de estar diante de Deus, reconhecendo que você participou disso.
E tem uma frase na palavra de Deus que eu tenho certeza que você gostaria de ouvir. Quando o Senhor olhará para você e vai dizer: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Muito bem, você foi fiel ao projeto, ao plano que eu tinha. Vem participar de coisas maiores. Deus está chamando você para viver os seus dias aqui, totalmente envolvidos com o projeto dele. Para muitos pode parecer demais entregar a sua vida para isso. Mas lembre que Jesus Cristo nasceu e viveu para morrer pelos nossos pecados, por esse projeto que alcançou sua vida. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos porque teu Espírito, Pai, fala conosco e nos mostra as verdades do teu plano, do teu projeto. Verdades que nos alcançam e nos levam a contemplar o que o Senhor tem para nós e até mesmo o que o Senhor espera de cada um de nós. É fato que o Senhor é misericordioso e o Senhor não pede para nós além do que nós podemos fazer. Nessa ideia, Deus, de assumirmos o compromisso, nenhum de nós é lançado a uma prova que não pode suportar. Tua palavra mesmo diz, Senhor, que nos são entregues os dons segundo a nossa capacidade. E o Senhor bem conhece cada um que o Senhor fez, cada um de nós. Mas com os nossos olhos abertos, ó Deus, e livres das escamas que Satanás colocou em nós, nós queremos contemplar esse projeto e queremos participar mais e mais desse projeto. Queremos participar, Deus, das alegrias do teu coração. Nós sabemos, ó Deus, que quando nós declaramos sim para aquele chamado do Senhor, para aquela palavra que vinha ao nosso coração, quando nós erguemos a nossa mão e declaramos que nós queríamos ser teus filhos e aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, nós sabemos, ó Deus, que por aquela decisão houve uma festa. Porque a tua palavra diz isso, uma festa nos céus. Deus, nós queremos continuar participando dessa festa. Nós queremos, de alguma forma, Deus, promover isso, promover essa alegria, promover a conclusão desse projeto de salvação de vidas. Nós entendemos, ó Deus, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso. Temos um compromisso, ó Deus, com o reino. Porque passamos, ó Deus, a pertencer ao teu reino. Temos um compromisso nesse lugar onde nós estamos, porque não é à toa que o Senhor nos colocou aqui. Temos um compromisso como corpo. Deus, nós queremos sim fazer a diferença. Queremos, ó Deus, assumir essa responsabilidade. Afinal, o projeto do Senhor é tão maravilhoso. O projeto do Senhor é tão tremendo. Obrigado, Deus, por nos incluir, por chamar cada um de nós e permitir que a gente seja participante disso. Obrigado, Deus, por colocar no nosso coração o desejo de um dia ser chamado de servo bom e fiel. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Pelo mover do teu Espírito em nós, de ajustarmos todos os dias da nossa vida segundo a direção do Senhor. Que possamos concluir esse plano, esse projeto com alegria. Obrigado, Deus, por mais uma vez falar no nosso coração. Recebe, Deus, as nossas vidas, os nossos planos diante do Senhor.
para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Agradeço a cada um dos irmãos que esteve aqui com a gente, os irmãos que estiveram nos visitando também, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aqueles que estão nos assistindo também, que sejam alcançados com a bênção do Senhor nesse momento. Pai eterno, obrigado, Deus, pelo instante aqui, obrigado por esse mover do Senhor, pela tua misericórdia. Toma, Deus, as nossas vidas, nos guia, nos sustenta, nos dá uma semana alinhada com o teu coração, Deus, em nome de Jesus. Que a tua bênção esteja sobre o nosso lar, sobre a nossa família, livrando a gente de todo e qualquer mal. Nós declaramos aqui mais uma vez nossa total dependência do Senhor. Que a misericórdia do Senhor, Pai, continue sobre nós, sobre os nossos irmãos que estão aqui, aqueles que nos assistem também, ó Deus, aqueles que ainda assistirão, que possam ser abençoados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.